Então, a gente já falou, né, sobre coagulação, os mecanismos de coagulação, a gente já falou sobre o dimensionamento das unidades de mistura rápida, né, utilizada para fazer a coagulação. A gente já falou dos mecanismos de floculação e da unidade de floculação também, do tipo chicanas. Agora a gente vai entrar na parte da decantação, né, que é onde ocorre a sedimentação dos flocos que já se formaram, né, que foram formados durante o processo de coagulação e floculação. Então você tem um floco, lembrando que decantadores são utilizados no tipo de ETA do ciclo completo, né? Então se chama ETA de ciclo completo justamente porque tem decantadores. Então, estações de tratamento que não têm decantadores são de filtração direta, né, ou de filtração lenta. Então, os decantadores são comuns e usuais justamente nas estações de ciclo completo, que tem todas as unidades. Então, a gente vai ver hoje um pouquinho dessa teoria. Embora chamam decantadores, quem decanta é a água, né? Então, a água, quando ela fica parada, com a menor turbulência possível, com a menor interferência de movimento, ela se decanta, né? Fica tranquila. Enquanto o sedimento, que é o floco, ele não decanta, então ele faz o quê? Ele sedimenta. Então, flocos sedimentam. A água é quem decanta, tá bom? Então, não confundam isso. Vamos aqui uma introdução. Então, qual é o princípio, né, que atua nos decantadores? É um princípio físico. Então, a sedimentação é um princípio que você não tem interações químicas, é simplesmente um fenômeno físico que, devido à gravidade, um determinado sedimento, um determinado partícula que está ali suspensa na água, quando a água perde seu movimento, quando a água fica parada, essa partícula, então, a depender do seu tamanho, da sua densidade, da sua massa específica, ela vai sedimentar por conta da gravidade, né? Então, tudo tende a cair, tudo tende a sedimentar. Então, essas partículas, se tem uma massa, se tem um tamanho interessante, suficiente para que elas sedimentem, ela vai sedimentar. Então, toda aquela coisa que a gente fez de coagulação, de floculação, foi visando, né, principalmente para a ETA de ser completa, visando que ela possa se sedimentar com a maior facilidade. Então, essa é a ideia dos decantadores, que aqueles flocos já formados possam se sedimentar. E é justamente aqui que vocês vão escutar muito, em vários livros, processos de clarificação da água. Então, quando você fala de clarificação, é justamente o que ocorre aqui nos decantadores. Então, olha essa imagem. Os sólidos, os flocos estavam aqui suspensos. Então, quando eles se sedimentam, você tem uma separação, né, da fase líquida, que é a água, e dos sólidos que ficam ao fundo, formando aqui um lodo no fundo. Ou seja, como o lodo se separou da água, a água ficou então clarificada, ela teve uma remoção desses sólidos. Então, essa é a ideia, né, da sedimentação, você poder separar a água dos sólidos, da sujeira, que você possa remover essa sujeira da água. Então, basicamente, a gente tem duas teorias, que são teorias quanto à sedimentação de partículas discretas e de partículas floculentas. A partir dessas duas teorias, eles criaram as principais decantadores idealizados, teóricos, que deram origem aos que a gente tem na prática. Então, todos os decantadores dietas, boa parte dessa teoria que eu vou explicar aqui para vocês também vale para o esgoto, tá? Então, eu vou até mostrando assim, as principais diferenças dos decantadores do tratamento de esgoto com o tratamento de água. A gente vai ter, então, eu vou explicar sobre essas partículas discretas, vou mostrar a partir delas a teoria dos decantadores ideais, que não são exatamente chamam ideais porque eles são idealizados, eles não são reais, tá? E depois vou mostrar o decantador não ideal, que é de onde se tirou o decantador que a gente tem nas etas de tratamento convencional. Então vamos lá, o que é sedimentação de partícula discreta? O que é uma partícula discreta? É uma partícula que ela não se aglomera, ela não se aglutina com outras partículas. Ela não tem
propriedades que façam com que, durante a sedimentação, ela forme um floco ou ela aumente de tamanho. Então, durante todo o tempo, ela não muda suas propriedades físicas, como forma, tamanho e densidade. Ela se permanece inalterada. Ela não se aglutina. E um exemplo clássico de uma partícula discreta é a areia, né? A areia, ela não se integra com outra areia, ela não se junta, não se aglutina. Então, como ela não está mudando de tamanho, não está aglutinando, a velocidade dessas areias, elas são velocidades iguais. Então, durante todo o processo de sedimentação, ela não muda a sua velocidade, é uma velocidade constante. Para mudar a velocidade, você tem que alterar o tamanho, né? Quanto maior a partícula for, maior vai ser a velocidade dela. Como essa partícula não está tendo alteração do seu tamanho, ela vai sedimentar com a mesma velocidade do início ao fim, durante todo o processo dentro do decantador, certo? Então, aqui a gente tem uma imagem, ó. A gente tem duas partículas discretas aqui, elas têm tamanhos um pouco diferentes, mas elas estão sedimentando com a velocidade constante. Como a velocidade é constante, as duas não têm uma velocidade mais ou menos parecida, elas não podem se aglutinar, porque não tem propriedades que façam isso, elas vão sedimentar separadamente, então elas nunca se aglomeram, nunca formam flocos, tá? Então elas passaram próximas uma da outra, mas ainda assim não se chocaram e não formou floco. Lembra quando eu falei na aula passada de floculação por sedimentação diferencial, que é quando durante a sedimentação as partículas se agregam, formam um floco maior e sedimentam com a maior velocidade, né? Se aglutinam durante o processo. Aqui, com partículas discretas, isso não acontece. Tá, mas o que isso implica? Tudo isso para chegar em algumas equações para que a gente dimensione os decantadores. Porque, basicamente, o principal parâmetro para dimensionar um decantador é descobrir qual que é a velocidade de sedimentação das partículas que estão ali, que você quer remover, dos sedimentos, dos flocos, né, dos sólidos que você quer remover. Você precisa conhecer qual é a velocidade dele para, então, dimensionar o decantador. Com base nessas teorias, a gente tem aqui, né, que a sedimentação de partículas discretas, elas podem ser analisadas e chegar em algumas equações a partir tanto das leis de Newton quanto algumas leis de Stokes, que são as principais equações utilizadas para essas partículas. Então, a gente tem aqui, ó, se você for analisar durante a sedimentação de uma partícula discreta, quais são as forças que estão atuando, né? A gente tem aqui a força da gravidade, né, que está, né, fazendo com que ela tenha esse movimento descendente. A gente tem a força de empuxo, que é a força contrária, né, a força de resistência, quando você fala da água. Tudo que você tenta afundar na água, você tem ali uma certa resistência. Você pega, tipo, alguma coisa e tenta afundar. Quando você começa a afundar, você não percebe uma certa resistência ali da água? Essa resistência é justamente a força de empuxo. Então, ela é uma força contrária a esse movimento descendente. Então, a gente tem aqui a força de empuxo. E a gente também tem uma outra força que está, né, fazendo com que a partícula tenha uma certa resistência também nesse processo de descer, que é a força do arrasto, né? Então, você tem ali um atrito entre a partícula e a água, e você tem aí a força de arrasto. O que acontece? Para essa partícula sedimentar, a força da gravidade tem que ser maior do que o somatório entre as forças de empuxo e força, né, do arrasto. Porque senão ela vai ficar ali suspensa, ela não vai conseguir sedimentar, certo? Aqui a gente tem todas essas equações para cada uma dessas forças. Então, o que é a força da gravidade, força gravitacional, né, que tem a ver com o peso da partícula, que tem a ver com a massa específica da partícula e a velocidade, né, na verdade, o volume que essa partícula ocupa no espaço. A gente também tem a do empuxo e de arrasto. Tem aqui vários parâmetros, vou ficar falando, que é só para mostrar o que é. Então, sempre vocês vão ver que tem a ver com a massa específica, com o volume da partícula, com o diâmetro da partícula,
né? Com a força de empuxo, com a força da gravidade, entre outras. A partir dessas equações de força, né, a gente chega aqui, né, isso que eu peguei pronto, são todas essas equações que a gente utiliza para fazer os dimensionamentos, são equações deduzidas a partir dessas teorias, dessas equações iniciais. Então, isolando basicamente, juntando essas equações aqui, se chega nessa equação principal aqui, que é justamente para calcular qual que é a velocidade de sedimentação da partícula, e essa equação é conhecida como a equação de Newton, tá? Então, essa equação só vale para partícula discreta, e ela é uma equação que também só é válida para o coeficiente de arraste, que é o CD aqui, constante, tá? Então, vou mostrar para vocês quando é que o coeficiente de arraste é constante e quando é, então, que eu posso utilizar essa equação. Ó, então aqui a gente tem quando é que o coeficiente de arraste não é constante. Basicamente, o coeficiente de arraste ele depende do número de Reynolds. Para quem não lembra, o número de Reynolds ele mostra a questão do regime hidráulico que você tem dentro do decantador. Então, se é um regime laminar, se é um regime turbulento, né? Quanto de turbulência você tem aqui. Então, o número de Reynolds, basicamente, a depender do seu valor, vai te mostrar que tipo de regime hidráulico você tem. Enfim, né? Isso você tem que ter uma certa base lá da hidráulica. Mas não se preocupe, né? A gente tem o seguinte: esse coeficiente de arraste vai ser constante para valores de Reynolds de um regime turbulento, tá? Quando você tem uma certa turbulência, que é esses valores aqui, ó, Reynolds entre 2 a 10, né, vezes 10 a terceira, ou 2,5 vezes 10 a sexta. E daí, né, 20 mil, mais ou menos. São valores bem altos de número de Reynolds. Quando você tem valores de Reynolds menores, esse coeficiente de arraste deixa de ser constante. Então, se ele deixa de ser constante, você não pode utilizar a equação que a gente viu anteriormente, que é a equação de Newton. A gente vai ter que utilizar outra equação, que são equações do Stokes, ou você tem que fazer alguma adaptação, calculando esse coeficiente de arraste. Mas, se ele não é constante, não é interessante utilizar aquela equação. Então, aqui a gente tem quanto vai ser o CD, né, para esses valores de Reynolds. Então, se o CD para valores menores que 1, número de Reynolds menor que 1, você vai ter essa equação para calcular o CD. Se o número de Reynolds é entre 1 e 2.000, você vai ter essa outra equação. E se ele é maior que 2.000, ele vai ser constante, vai ser 0,4, certo? E aqui uma equação para que a gente possa calcular o número de Reynolds. Se o coeficiente de arraste não for constante, você não utiliza essa equação de Newton. É interessante que você utilize essa outra equação, que é a equação de Stokes. Também ela é para uma partícula discreta, como areia ou outras partículas que não se aglomeram. Então, ela é válida para um regime laminar, quando o Reynolds é menor que 2.000. Essa equação, pessoal, ela é muito utilizada, principalmente no tratamento de esgoto. Quando você vai dimensionar decantadores no tratamento de esgoto, geralmente você pode utilizar essa equação. Mas o que acontece? Essa equação é válida para uma partícula discreta. Vamos lembrar lá do tratamento de água. As partículas que a gente tem após coagulação, floculação, é uma partícula discreta? O floco lá que acabou de sair do floculador, que é um floco que estava lá em processo de aglutinação. Justamente o floco é um processo de aglutinação de um monte de partículas. Então, eu posso considerar que ele é discreto? Não, né? Então, ele é um floco e ele está o tempo todo aumentando de tamanho, porque quando ele choca com outras partículas que também são floculentas, eles podem aumentar, se aglutinar e vão ter velocidades diferentes. Então, no tratamento de água, a gente não tem partículas discretas, a gente tem partículas floculentas. Por isso que geralmente eu não posso dimensionar meu decantador com base apenas nessa equação. Tá? Então, a gente vai ver outras formas de se encontrar essa velocidade de sedimentação. Aqui é só um exercíciozinho mostrando quais são os parâmetros, como se usa essa equação. Tá?
É coisa rápida, talvez eu até possa fazer aqui agora, ó. Que a velocidade de sedimentação é a gravidade, que é 9,8, vezes a massa específica da partícula. A massa específica aqui é para areia, né? Então a densidade da massa da areia é de 2.650, menos a massa específica ou densidade da água. Da água é 998, massa específica, não coisa específica. Isso daqui é o diâmetro da partícula. Aqui a gente tem que o diâmetro é da areia, que é de 0,5 milímetros. Então, você tem que transformar isso em metros, tá? 0,005 ao quadrado. E aqui, no fim, é 18 vezes a viscosidade da água, que é 0,001. Pronto, só jogar isso na calculadora, né? Pode jogar o numerador, depois o denominador. Eu vou jogar direto, deu 0,22 metros por segundo, porque isso aqui é velocidade. E aí é que a gente vai entrar, então, por que eu estou falando de partícula discreta se ela não é adequado que ela seja utilizada para o tratamento de água? Porque foi a partir dessa ideia da remoção de partícula discreta que se criou a primeira teoria, que é a teoria do decantador ideal. E essa teoria foi válida para se dimensionar o decantador que a gente tem no tratamento real, né? Então, tudo isso para falar dessa teoria. Como que funciona essa teoria? Você tem aqui que um decantador ideal seria um decantador para remoção de partículas discretas, que não se aglutinam, que praticamente não tem interferência entre elas. Mas o principal foi essa configuração, esse formato. Vocês podem ver que é um decantador retangular, isso aqui é o desenho da planta, né? Isso aqui é o corte longitudinal, que é um decantador retangular, com grande comprimento aqui, em que você tem uma zona de entrada com uma cortina de distribuição, ou seja, uma parede cheia de furinhos, em que a água entra bem distribuída dentro do decantador, né? Então, ó, isso aqui seria a parede. Uma parede cheia de orifícios, em que a água entra distribuída ao longo de toda a altura e largura do seu decantador. Então, nessa zona de entrada, a água vai entrar, as partículas devem se sedimentar no meio aqui, que é o que a gente está chamando de zona de sedimentação. Se a partícula não for removida nessa zona, ela vai acabar chegando aqui na zona de saída, que também você tem aqui ou uma calha, alguma coisa que colete, né, a água. Mas a ideia é o seguinte, se a partícula não conseguiu ser removida, ela vai acabar saindo do decantador. A partícula que é removida, ela deve sedimentar justamente aqui nessa zona de lodo. Então, todos os flocos e partículas que sedimentarem vão ficar retidas nessa zona de lodo, onde você vai ter uma descarga, né, uma canalização aqui, onde você vai conseguir remover, retirar todo esse lodo, certo? Então, essa é a configuração do decantador ideal e é praticamente a configuração do decantador que eu vou mostrar para vocês. Então, é baseado nessa teoria que se chegou nesse quadrado, nesse tipo de decantador. Então, principais coisas que ele tem é uma zona de entrada, a zona de sedimentação, zona de saída, onde você coleta água clarificada, e zona de lodo, onde todos os sólidos que sedimentaram ficam retidos. Praticamente todo o modelo matemático, todas as equações, né, que foram feitas para se dimensionar esse decantador, foi propostas principalmente por esse autor, que é o Hazen, tá? E ele fez todo o projeto e modelo matemático com base nessas hipóteses que eu vou mostrar para vocês. Então, o que ele diz? Isso para a teoria, né? Então, o decantador é um tanque ideal onde a sedimentação não sofre interferências externas. Ou seja, quando ele fez esse modelo matemático, ele não considerou o calor, o vento, ele não considerou nenhum fator externo que poderiam interferir dentro do decantador, na movimentação da água, né, causando turbulência da água, ou na ressuspensão do lodo. Ele não considerou que nenhum fator, nem chuva, nem vento, nem sol, pudesse interferir.
certo? Então, ele isolou todos os fatores ambientais externos que poderiam acontecer. A segunda hipótese que ele fez para poder chegar nas equações foi que ele considerou também que o escoamento dentro do decantador era contínuo e não era turbulento. Ou seja, ele não sofre nenhum tipo de turbulência. A gente sabe que num decantador, toda vez que você está querendo sedimentar, nem que for dentro de um copo, se você mexe o copo, as partículas se ressuspendem. Então, ele tem que ser onde a água fica decantada, livre, né, de qualquer turbulência. Então, ele considerou que a água ali estava paradinha. Outra consideração que ele fez é que as partículas são discretas. A gente já viu que partículas discretas são como areia, partículas que não se aglutinam, não alteram forma, não alteram tamanho e não alteram velocidade. Sedimentam com velocidade constante, igual, do início ao fim. A quarta, né, consideração é que a partícula que vai sedimentar, né, é uma partícula livre, ou seja, que não interfere na sedimentação da outra. Então, uma não se choca com a outra, uma não se aglomera, não forma floco, não interage entre si, nenhuma partícula ali dentro. E, por fim, ele considerou que as partículas que estão ali na zona do lodo, no fundo do decantador, elas não se ressuspendem. Então, elas, uma vez que se depositou no fundo, não ressuspende. Por que ele fez isso? Ele fez isso justamente porque quando ele cancela e exclui alguns desses problemas externos, fica mais fácil dele chegar em equações matemáticas. Quando a gente fala de modelação matemática, equações matemáticas de fenômenos naturais, são tantas variáveis, são tantas coisas que interferem uma na outra, que ficaria muito difícil ele fazer esses cálculos, esses modelos, se ele fosse considerar todos os fatores externos que ele cancelou. Então, essa foi a primeira coisa que ele fez. E aí, aqui a gente tem, então, como que funciona a trajetória de sedimentação de uma partícula, né, que está dentro da zona de sedimentação, ou seja, justamente aqui, onde, em teoria, né, a partícula que entrou na zona de entrada deve sedimentar dentro dessa zona, certo? Então, como que interfere? Qual é a trajetória dela? Então, ele fez deduções matemáticas de vários cálculos e ele descobriu o principal parâmetro, que é justamente a velocidade de sedimentação. Por que essa velocidade de sedimentação é tão importante? Porque olha só, o que é a velocidade de sedimentação? Que também aqui é chamada de taxa de escoamento superficial. Vocês podem ver como a sigla TES ou como a sigla TAS, tá? Nada mais é, quando você fala de TAS ou taxa de escoamento superficial, a gente está falando dessa velocidade de sedimentação aqui. Que é o quê? A vazão pela área, né? A área superficial do decantador. Ou seja, com base nessa velocidade, você acha a área do seu decantador. Por isso que essa velocidade é tão importante, porque é a partir dela que você vai ter a dimensão, a área do seu decantador. Na interpretação da equação acima, né, a gente tem, então, que quando você está removendo partículas discretas nessa teoria aqui, apenas a área, né, do decantador e não a altura, né, nem o tempo, vão interferir na sua remoção. Então, o que justamente importa aqui é o comprimento e a largura. A área superficial, só a área da planta. Você desconsidera a altura do decantador, tá bom? Por quê? Né? Aí tem toda uma teoria que te mostra que quando a gente está falando desse decantador, a gente está falando de um decantador retangular com comprimento mais longo. Então, não é quadrado, né? Ele não é quadrado, ele é comprido, ele tem um certo comprimento. Por quê? Porque a sedimentação não vai depender da altura. A sedimentação da partícula, ela acontece desse modelo, ó. Se você fazer aqui, né, os vetores, vai ver que tem uma força que está puxando aqui para baixo, que é a velocidade de sedimentação, mas tem um outro fator aqui, gente, é a velocidade da horizontal aqui, né, que tem a ver justamente com o comprimento do decantador. Como a partícula não sedimenta assim, retinho, na vertical, ela tem um movimento aqui
né, de um vetor que depende do comprimento da altura, ele descobriu que se você dobrasse, né, então aqui é a altura do decantador, ó. Se você dobra a altura do decantador, você não aumenta a eficiência de remoção, porque essa partícula ela vai sedimentar em uma mesma posição do comprimento. Tá? Então, ó, aqui nessa outra figura, ó, quando ele deixou a altura do mesmo jeito, mas ele dobrou o comprimento do decantador. A partícula se sedimentou na mesma posição. Mas aí você fala, mas por que aumentar o comprimento? Porque se essa partícula cair no meio do decantador ou mais aqui para o fim, tem chance dela ser removida. Agora, se você coloca um decantador com comprimento menor, se a zona de saída está mais ou menos por aqui, pode ser que essa partícula saia, ela não é interessante que ela vai para a zona de saída, porque se ela foi para a zona de saída, ela não foi removida, ela vai para o filtro. Você não quer que ela vá para o filtro, você quer que ela fique aqui no decantador. Então, uma das coisas mais importantes aqui é o comprimento. Então, você faz um decantador com o comprimento maior possível. Tem toda a matemática por trás explicando por quê. Né? Então, se a gente tem aqui a velocidade horizontal, que a gente está chamando de VH, ele está dizendo que essa velocidade horizontal é a vazão dividido pela largura, acho que esse B aqui é a largura, e pela altura do seu decantador. Né? Então, se você tem aqui que a vazão e a área superficial são constantes, ou seja, a vazão da sua ETA não muda, e o seu decantador também, você não vai ficar mudando ele de tamanho, ele vai ter sempre a mesma área. E se você dobra a altura do decantador, você reduz a metade da velocidade horizontal. Então, aí o que acontece? Acontece que, como ele não tem uma boa velocidade horizontal, ele vai acabar se sedimentando numa posição do seu comprimento aqui que é igual. E ainda se você tem um aumento do tempo de sedimentação, o tempo de sedimentação é o volume dividido pela vazão. O volume é a altura vezes a área, tá? Quando você aumenta, dobra a altura aqui do seu decantador, você aumenta o tempo de sedimentação, ou seja, vai demorar mais tempo para a sua partícula ser removida. Em teoria, quanto menor for o tempo de sedimentação, melhor, porque menos tempo a água vai ficar no decantador e mais rápido você vai ter uma água tratada, mais rápido você vai produzir água tratada. Então, não é interessante você ter aumento do tempo de sedimentação. Se o tempo de sedimentação aumenta, você tem redução de eficiência. Por isso, não adianta você achar que a sedimentação da partícula depende da altura. Quanto mais alto for o seu decantador, mais vai remover. Não. Porque o movimento da partícula não é só na vertical, ele tem, né, uma divisão, uma separação de vetores, porque ele tem um movimento inclinado, um movimento aqui na diagonal. Tudo isso para dizer que não adianta você achar que o dimensionamento do seu decantador, se você aumentar a altura, vai aumentar a remoção. Basicamente, se você quer melhorar a remoção, aumente o comprimento do seu decantador. Então, né, basicamente, a remoção da partícula vai depender, então, da área superficial e não da altura e nem do tempo, tá? Então, se você quer melhorar a sua área superficial, ganhar remoção, mexa na área superficial, mexa no comprimento do decantador. Acho que isso tá. E aí, então, a gente chega em alguns parâmetros de projeto do seu decantador, né? A partir das teorias aqui que a gente viu. Então, como o Hazen lá, com o seu decantador ideal, chegou nessa interpretação de que a remoção depende da área superficial, você chega então que o TAS, que é essa velocidade de sedimentação, é o seu parâmetro mais importante do projeto.